Aruanã-Ieto é lugar das máscaras, mas Tepuru é lugar dos homens. Na América pré-colombiana, viviam cerca de 60 milhões de pessoas dos povos originários, que aqui já habitavam por milhares de anos. Eles conheciam e ensinavam em escolas a escrita, a matemática e a astronomia, e falavam cerca de 1.200 idiomas diferentes. Nasci na terra onde o sol se levanta. Com genipapo urucum pintei meu corpo, com rabo de canastra fiz flauta para ter meu cantar. Em harmonia com o meio ambiente, sem a degradação da terra, da fauna e da flora, cultuavam seus deuses e ancestrais, edificavam palácios e pirâmides. Entre suas sagradas montanhas construíram pontes que ainda até hoje carregam seus remotos herdeiros. As chuvas abasteciam seus arquedutos e, filtrando a água, distribuíam-na para a população e para as plantações. Tratavam fraturas, obturavam dentes e até faziam complexas cirurgias de cabeça. Viviam e deixavam para os seus filhos a cultura, a tradição, sua religião e suas crenças. Pesquei pirarucu com arupema e cipó-timbó. Mandioca braba, inhame, cará, plantei para alimentar meu corpo. Até que um dia, radiante, surgiram no horizonte dos mares grandes embarcações, naus e caravelas, que eram levadas pelos ventos, e todos nós, atônicos, achávamos que eram os deuses do Oriente, dos quais muitos de nossas histórias preconizavam. Aruanã-Ieto foi invadido. Meu colar, meu tacape e minhas armas não fazem mais sentido. Desguarnecidos e de coração puro, recebemos dele seus espelhos ao preço da escravidão e da morte, com o aval da igreja dominante, profanando nossas crenças, templos e rituais, saqueando nossas riquezas e tesouros para adornar seus reinos e castelos, enquanto suas doenças iniciavam a dizimação do nosso povo. Nada vive muito tempo, só a terra e as montanhas. Vem ver o que resta do seu povo, Canansuié. O genocídio indígena começou desde o ano 1492, com a invasão dos espanhóis, que foram os primeiros colonizadores das Américas. Esse extermínio continuou pelo continente com as colonizações portuguesas, francesas e, mais tarde, holandesas e inglesas. O massacre dos povos originários no continente americano foi, sem dúvida, um dos piores e cruéis genocídios da humanidade, juntamente com a escravidão e o genocídio dos africanos. É uma mancha impagável a ser reservada no campo das vergonhas, tal qual a escravidão, o genocídio dos africanos e o Holocausto. Com o aval da Santa Igreja, a colonização exterminou quase 90% da população em um século, ou seja, cerca de 56 milhões de indígenas. Vem Jurumá expulsar Anhanguera, Jaci Tupã, filhos de Canansuié. Ninguém quer mais a paz do que eu na caminhada final. Também foi destruído o grandioso Império Inca, Tahuantinsuyu, o Império dos Quatro Cantos. De suas terras, as ruínas de Potosí dão um vergonhoso testemunho. A crueldade dos exploradores que destruíram os povos e a civilização da cultura asteca apontou sua senda devastadora ainda aos povos e à civilização maia na América Central. Saquearam seus tesouros, difamaram seus deuses, sugaram suas riquezas naturais, derramaram o sangue de sua gente. E quem viveu guardou, além da lembrança sóbria da violência e da profanação, a gripe, a febre amarela, o sarampo, a varíola. Sucumbiram os incas, sucumbiram os maias, sucumbiram os povos nativos da América Latina.
Na América do Norte, os indígenas foram paulatinamente empurrados para territórios cada vez mais áridos, inférteis, isolados e diminutos. E assim se foram os bravos filhos cheroquis, comanches, navarros e apaches. Ainda hoje no Brasil agonizam e clamam por socorro os filhos dos índios Arauevetê, Avacanoeiros, Bororo, Cinta Larga, Guarani, Javaé, Caigangue, Carajá, Kaiowá, Caiapó, Craó, Munducuru, Pataxó, Tapirapê, Terena, Ticuna, Tupinambá, Chacriabá, Chavante, Xerente, Xingu e Anomames, entre outros. Cante comigo o seu canto, grite comigo o meu grito. Pouco antes de ser assassinado, reconhecendo os riscos a que estava sujeito e as diversas ameaças, Marçal de Souza disse: trazemos a sua santidade a nossa miséria, a nossa tristeza pela morte de nossos índios, assassinados friamente por aqueles que tomam o nosso chão, aquilo que para nós representa a nossa própria vida e a nossa sobrevivência nesse grande Brasil chamado de país cristão. Eu sou uma pessoa marcada para morrer, mas por uma causa justa a gente morre. Mesmo diante de todo esse quadro, o líder não esmoreceu da sua luta, o que torna claro a sua efetiva doação e seu martírio em favor dos mais pobres. Foi assassinado a tiro no rancho da sua casa, na aldeia campestre, no dia 25 de novembro de 1983. Tacape, cocar, mangá, abacajá, vem ver o que resta do seu povo Canançoê. A resposta do chefe Seattle, em 1854, ao presidente dos Estados Unidos, é uma verdadeira lição pela preservação do meio ambiente. O que ocorrer à terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um dos seus fios. Tudo que fizer ao tecido fará a si mesmo. Os brancos também passarão, talvez mais cedo do que todas as outras tribos. Contaminem suas camas e em uma noite serão sufocados pelos próprios dejetos. Vem ver o que resta do seu povo Canançoê. A Bia Yala é a resistência e sobrevivência dos povos ancestrais das Américas. Esse é o memorial de todos os povos ancestrais que foram usurpados, enganados e destruídos. Ele honra a tenacidade e sabedoria de todas as nações originárias, que continuam a viver dias de luta e evocam a profecia de Abia Yala, quando o Criador das terras do sul encontrará a águia das terras do norte, para que se unam e celebrem a vida, na construção de um sentimento de unidade e pertencimento nesse imenso e lindo território. Vem ver o que resta do seu povo Canançoê. Não podemos ficar indiferentes com a contaminação por mercúrio dos rios da Amazônia pelo garimpo ilegal. Não se importar com a subnutrição e extermínio das crianças Yanomamis. Não sentir nada diante das mortes de líderes indígenas que são assassinados perto de nós. Não se comover com os suicídios de jovens índios Guarani e Kaiowá. Não se lamentar ou denunciar pelos desmatamentos e queimadas que destroem a flora e a fauna na Amazônia, no Cerrado, nos Pantanais. Não podemos. Já dizia John Donne, um poeta inglês no século XVI, nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos são partes do continente, uma parte de um todo. E a morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. E é por isso que não me perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. E ainda que sejam exterminados, definitivamente, todos os povos originários da América, por milhares e milhares de anos, jamais serão apagadas a memória e a cultura desses autênticos donos da terra. Sempre que pronunciarmos nomes de rios, montanhas, animais, frutos e plantas que foram dados por eles e seus ancestrais, é preciso reparar os crimes do genocídio e os erros cometidos no passado. E é necessário compreender que isso começa pelo reconhecimento. E para reconhecer é preciso olhar. Basta de extermínio, basta de racismo, basta de escravidão. Ayopopetse, Ayopopetse.